Olá pessoal, vamos polemizar? Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Observador. E tá aí, né? Estudo da CUSP questiona eficiência dessas máscaras, hein? Ai, ai. Tomara que o YouTube não me desmonetize nem me derrube aqui, né? Exclusivo, Revista Oeste, tá? Que faz um jornalismo, eu diria, mais ao centro, né? Tem gente que fala que é ultradireita, extrema-direita, mas eu acredito bastante nesse jornalismo da Revista Oeste e da Gazeta do Povo também. Máscaras são ineficazes, incapazes de conter a transmissão da Covid-19, conclui o estudo da USP, né? Pesquisadores analisaram 24 países europeus, né? Gente, olha, é incrível, né? Porque o Dr. Zé Balo já vinha falando isso desde o período que a gente estava vivendo aquele terror que foi a Covid a partir de 2020, né? Dizendo que o vírus ele é transmitido por aerosol, né? Quando você espirra, respira, é por aerosol. E eu estava fazendo uma pesquisa aqui, gente, do tamanho desse vírus. Qual é o tamanho do vírus, hein? O vírus do Covid-19, gente, ele tem diâmetro de 50 a 104 nanômetros. De 140, de 50 a 140 nanômetros. E os poros das máscaras variam. Por exemplo, aquela máscara N95, que todo mundo falou que era super eficaz, maravilhosa máscara e tal, ela tem os poros de 300 nanômetros. Né? Então, em um poro da N95 podem passar até 6 vírus do Covid-19. Em um poro. Se alguém tossir ou espirrar na sua frente com Covid, ou falar, né? É por aerosol. Então, né? Eu me lembro o pessoal correndo na calçadão, na praia, né, e tal, o cara espirrou na frente e o cara tava de máscara atrás. Aí eu vi um médico desses, de ponta, né, comentando, infectologista, falando que, gente, se o cara espirrou, tá com Covid, você tá com máscara atrás, o aerosol vai entrar o vírus pela máscara, e, bicho, não interessa, né? Aí tá falando aqui que essa máscara N95, que tem poros de 300 nanômetros, utiliza mecanismos de filtração eletrostática, que captura partículas muito menores, até 10 nanômetros, você acredita? Então tá bom. E as máscaras cirúrgicas, que têm poros de 200 a 1000 nanômetros, que são as cirúrgicas, né? Aí você vê, o vírus pode ter de 50 a 140 nanômetros, né? E essas máscaras cirúrgicas oferecem proteção significativa contra gotículas maiores e aerosóis, né? E máscara de pano, que tem varia muito, acima de 1000 nanômetros, né? Lembrando que o vírus tem de 50 a 100 nanômetros. Agora, o que é um nanômetro, né? Vamos botar aqui no pai dos burros o que é um nanômetro. Né? A gente tem que pesquisar. Então, um nanômetro, gente, equivale a 1 bilionésimo de 1 metro. 1 bilionésimo de 1 metro. Seria 10 elevado a menos 9. Então, um fio de cabelo humano, desse que eu não tenho, e o Xandão também não, ele tem de 800 mil a 100 mil nanômetros. Um fio de cabelo. O vírus do Covid tem 100 nanômetros. Um fio de cabelo tem 100 mil nanômetros. Vai vendo. Uma molécula de água mede cerca de 0,3 nanômetros. Então vai vendo, né? Eu estou ouvindo o Dr. Zé Balos falando disso. Aí, negacionista, anticiência, né? Gente, que chatice. Agora, esse estudo, cadê? O estudo conduzido por 2 pesquisadores, o tal Daniel Talski, esse V eu não sei o que é, né? E tal de Beni Spira, da CUSP, da Universidade de São Paulo, né? Analisou 24 países europeus entre 2020 e 2021 para investigar a relação entre o uso de máscara e o Covid-19 e a mortalidade. Aí ele fala em excesso de mortalidade. Né? O que ele quer dizer com isso, né? Toda doença, toda pandemia ou epidemia tem um excesso de mortes. As pessoas morrem acima do normal, porque morre gente toda hora, todo minuto tem gente morrendo e nascendo, né?
os resultados indicaram que não houve correlação significativa entre uso de máscara e redução de casos da doença. Vai vendo, não teve relação, nenhuma relação. Os países da Escandinávia já sabiam disso lá, Suécia, Dinamarca, Noruega, não fizeram lockdown, ninguém usou máscara, não era obrigatório. Bom, agora observou-se também uma correlação positiva entre o uso de máscara e o excesso de mortalidade ajustado por idade. A doença estava matando gente com comorbidades, doenças como asma, como eu tenho asma, por exemplo. Eu peguei o Covid, fiquei 36 horas internado, rápido, graças a Deus saí e fui me tratar em casa, com aquele protocolo. Não sei se a gente pode falar aqui, né? No mínimo vai ter alguma tarja aqui do YouTube dizendo que esse assunto é um assunto nevrálgico, é um assunto delicado e tal. Mas vamos arriscar, porque é uma notícia que está correndo pelo mundo, né? E sugerindo que países com maior adesão ao uso das máscaras apresentaram taxas mais altas com excesso de mortes. Bom, por outro lado, esse estudo da USP, né, avaliou a eficiência de diferentes máscaras no Brasil, como a N95, que eu falei agora há pouco, né, com eficácia de 98%, as cirúrgicas com 89% de eficácia e as máscaras de TNT com 78%. As máscaras de algodão, que são muito usadas por todo mundo, que é essa máscara aqui, essa aqui é a N95, né? Essa máscara aqui, que é a de algodão, aquela vagabundinha, né, que a gente compra em qualquer lugar. Tem eficácia de 20% a 60%, dependendo do fabricante. Mas, gente, eu sinto muito dizer, mas não houve realmente eficácia nenhuma com relação à utilização de máscara, né? Tem gente que se sentiu mais protegido. Eu acho assim, que na época, quem estava gripado, quem estava com pneumonia e podia... tem pneumonia mais leve e tem pneumonia mais grave, né? Quem estava com gripe forte, pneumonia, usa máscara. Hoje, né? Usa máscara. Você vai entrar no elevador, você vai trabalhar, você está gripado, está tossindo, está espirrando, né? Tá gripado, tá com alguma doença assim pulmonar, tá com garganta inflamada, usa máscara em respeito às outras pessoas, né? Em respeito aos seus colegas, à sua família. Aí você usa máscara, né? Porque aí realmente, né, você ficar espirrando, tossindo assim na frente de todo mundo, não acho legal não. Então, se as pessoas tivessem essa consciência, né? Agora, realmente a gente fica ainda nessa celeuma, essa dicotomia entre quem pela ciência e o outro, você é negacionista, esse papo furado que encheu o saco. Mas tá aí, ó. A eficiência, os países estudados são esses aí. Aqui o excesso de mortes, né? A gente vê aqui Polônia, Eslováquia, Lituânia, Croácia, Hungria, e aqui os países que estão abaixo, né? Você vê que o país que teve menos morte foi a Noruega. E lá não teve tranca-rua, lá não teve máscara, não teve porra nenhuma. Dinamarca, tá vendo? A Escandinávia. Suécia, Finlândia, Alemanha, Suíça, França. Eles queriam que você usasse máscara, que você ficasse em casa, mas estava todo mundo, né? Aí você vê que o excesso de mortes está aqui nesse patamar aqui dessa linha ao meio aqui da tabela, né? E os países que ficaram aqui bem no meio, países da Europa. Então, esse estudo, ele mostra a correlação então entre as máscaras e as mortes, né, por Covid-19, e as máscaras não demonstraram reduzir casos da doença. Os países com maior adesão de máscara apresentaram taxas mais altas de excesso de morte. Os países com a maior adesão ao uso da máscara apresentaram taxas mais altas de excesso de mortes. Tá lendo aí, né? O estudo, né? Estudo da CUSP. Tá aí. Então, vamos lá, vamos debater esse assunto aí, que é um assunto que nos interessa, né? Um assunto importantíssimo, que a gente viveu esses 4 ou 5 anos, foi um inferno mesmo, 2020, 21, 22, 23, a gente ainda tá, né? Tem gente que nunca mais tirou máscara, teve gente que não tá com os tais gatilhos, não sai de casa mais, vive cheio de remédios, tomando remédios, inclusive os psiquiátricos, né, remédios para depressão, por conta, tanta gente que morreu por conta das doenças periféricas que não tinham nada a ver com a Covid, né?
infelizmente, mas foi um período terrível que a gente quer esquecer, né? Mas agora estão aparecendo esses novos estudos que estão dizendo que aquela máxima, né? Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Não invente coisas da sua cabeça, como calcinha apertada, por exemplo, foi inventar hospitais de campanha, aqueles milhões de reais e ninguém sabe por onde foi aquela dinheirada toda, e vacinas e etc. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Não invente, porque você vai causar danos a milhões de pessoas, que são danos desconhecidos e talvez irrecuperáveis. O que você acha? O que você acha? Vamos comentar aí, gente? Vamos comentar, vamos debater os assuntos sem briga, sem xingamento, né? Mas vamos reclamar, vamos debater. Valeu.